Olá, tudo bom? Eu sou a Larissa, nutricionista da Corpo Clínica. Eu trabalho há 2 anos em consultório e atendo pacientes com hipertensão, pacientes que possuem quadro de diabetes, dislipidemia. E hoje, a convite da doutora Marina, eu vim realizar uma aula sobre alimentação na pandemia. Alimentação na quarentena. Conforme, a quarentena foi imposta pela contaminação do coronavírus, causou grande impacto nas nossas vidas, na rotina de casa, às vezes quem tem filho em casa, alta demanda aí das aulas online. Quem passou a trabalhar em casa também acaba ficando horas e horas da jornada de trabalho, trabalhando. E isso teve efeito, além do estresse físico, acabou tendo efeitos também na alimentação, porque conforme a rotina e o home office dentro de casa fez com que a alimentação ficasse aí em segundo plano, porque às vezes a pessoa não tem tempo de cozinhar, não consegue preparar os alimentos, não tem às vezes a disposição ou tempo hábil necessário para estar conseguindo realizar uma refeição mais adequada, acaba sempre optando por delivery, Então, para iniciar, o principal motivo é entender por que a gente come, Então, a gente come primeiramente para ter energia, É muito importante a energia para o nosso dia a dia, para fazer todas as atividades, trabalhar. Comemos também para socializar, reunir a família à mesa, para ter uma conversa boa, junto com um alimento gostoso, junto com os amigos e familiares. E também algum tipo de pessoa come por conta das emoções, Alegria, tristeza, tédio, ansiedade, ociosidade faz com que a pessoa sempre procure um alimento. Então, a gente sabe que, além dessas emoções, come por emoções, às vezes acontece também do alimento acabar despertando a emoção da alegria, do entusiasmo e da energia no nosso dia a dia, Sabendo disso, vamos entender o efeito do alimento no organismo, Então, os alimentos são utilizados pelo nosso organismo para realizar o metabolismo, ajudar na manutenção e crescimento dos tecidos, além de fornecer energia. As funções desempenhadas pelo alimento dependem dos nutrientes que ele possui. Então, se um alimento acaba contendo mais nutrientes e vitaminas, ele, consequentemente, é aproveitado pelo nosso organismo para realizar as funções do dia a dia, para manter tudo em ordem. Se um alimento que a gente come acaba sendo pobre em nutrientes, ele acaba oferecendo nada de nutrientes para o nosso organismo. Se ele for só calórico, acaba oferecendo somente a caloria. Então, para aproveitar os alimentos, nosso corpo conta com um sistema digestório, que é responsável pela quebra em porções menores para serem aproveitadas para o nosso organismo. Então, através da mastigação, vai passar pelo sistema digestório, pelo intestino, e ali é aproveitado, é distribuído aí os nutrientes para o corpo, para a manutenção do corpo. A porção do alimento que é aproveitada pelo corpo é chamada de nutriente. Então, as diferenças nutricionais dos alimentos. Aqui nós temos uma fruta, uma maçã, e temos também um doce, o brigadeiro. A fruta, uma maçã média e um brigadeiro médio. Aí a gente tem aqui as calorias dos alimentos. Temos só de calorias, se a gente for analisar só pela questão calórica, é claro que às vezes um brigadeiro só não sacia, a pessoa, Às vezes a maçã, dependendo também do que é acompanhada, pode causar fome, se for sozinha, Depende. Então, de caloria, a gente tem 67 calorias
da maçã contra 50 do brigadeiro. Se for só analisar pela questão calórica aqui, o brigadeiro acaba saindo em vantagem, né? Mas a gente precisa ter um olhar mais atencioso para outras questões, né? Na questão de carboidrato, a maçã também acaba contendo um pouquinho a mais do que o brigadeiro. Na questão de proteína também, ela acaba tendo um pouquinho a menos que em relação ao brigadeiro. E a gordura total, né? Gordura total aí o brigadeiro já ganha, já acaba sendo mais gorduroso, e na fibra alimentar também acaba sendo mais pobre em relação à maçã, que ganha bastante aqui, que ajuda nessa questão de fibra para o nosso organismo. E também no sódio, a maçã acaba levando vantagem na questão ao brigadeiro, que acaba tendo menos quantidade de sódio natural presente. Vamos ver então o benefício da maçã, né? Ela tem vitaminas do complexo B, minerais, ferro, fósforo, rico em fibras, ajuda a manter a flora intestinal saudável, ajuda a melhorar os efeitos da prisão de ventre, controla o nível da glicemia. Ela também melhora o sistema imunológico, previne doenças cardíacas, problemas cardíacos, possui função antioxidante, reduz o nível de colesterol ruim, o LDL e triglicérides. Agora, os benefícios do brigadeiro, se ele for de procedência correta, não for com gordura hidrogenada e tudo mais, se produzido com cacau, ele tem efeito antioxidante. E as consequências de quando escolhemos um alimento inflamatório no nosso organismo, ou um alimento saudável, né? O alimento inflamatório acaba sendo escolhido sempre na válvula de escape, né? Está muito estressado, sempre procura o alimento para melhorar essa questão do relaxamento, do prazer momentâneo. A ansiedade, conforme a gente consome um alimento inflamatório, isso faz com que aumente a ansiedade. É bom, nos 5 minutos que consome, depois aumenta a ansiedade, fazendo que esse ciclo se repita outras vezes, né? Causando desânimo, e também com o desânimo, se a pessoa que está trabalhando em casa não tinha vida ativa e não conseguiu manter esse hábito, e isso acaba agravando muito mais no sedentarismo. Consequentemente, o aumento de peso ao longo do tempo e as doenças crônicas que são instaladas e, às vezes, são irreversíveis, né, para a pessoa. Com isso, a gente tem um plano de ação para adquirir novos hábitos alimentares na quarentena, né? O aumento do consumo de água faz com que a pessoa consiga, além de manter o corpo hidratado, melhora a questão fisiológica e também faz com que ajude na boa hidratação do corpo, mantendo assim melhor o gasto energético. Às vezes a pessoa não quer consumir muita água porque está frio, então é muito importante aumentar o consumo de água, porque faz com que o corpo tenha que se manter aquecido quando consome esse líquido, além de não ter caloria, né? E alguns pacientes relatam em consultório: ai, que é difícil tomar água, eu tenho que ficar levantando toda hora para ir ao banheiro, eu começo a aumentar o consumo de água, eu tenho toda hora, não consigo trabalhar, fico sentada, toda hora eu estou me levantando. Mas o organismo acaba se acostumando com a alta ingestão de água. De 2 a 3 dias, 4 dias, ele se adapta com volume maior hídrico consumido, e essa questão da bexiga acaba se regulando, não fica toda hora tendo que ir ao banheiro. Identificar a fome. A segunda questão é quando a gente consegue saber se é fome física ou se é fome emocional. A fome física acaba tendo um desconforto no estômago, aquela dor, aquela sensação de vazio no estômago. Agora, quando é fome emocional, a gente fica muito idealizando o alimento, se vai querer coxinha, se vai querer pão, se vai querer
doce, se vai querer sorvete. Isso faz com que a gente fique idealizando o alimento, é o desejo, não a fome. E o local da fome com o local da sede está na mesma região do cérebro, então isso faz com que a gente sempre procure o alimento, quem não tem hábito de tomar água, do que consumir o líquido. Então é muito importante começar a identificar o que o corpo está falando. E também o ato de cozinhar, preparar os alimentos. É muito importante começar a incluir isso na rotina. Às vezes não é possível cozinhar todo dia, dependendo da correria. Então, é importante ter os alimentos saudáveis à mão, deixar eles pré-preparados, às vezes no final de semana, para estar disponível na hora que a fome vier, porque se tiver o alimento disponível fácil, você vai acabar consumindo ele. Se não, vai sempre para o mais prático, ou vai chamar delivery, ou vai para o pão. Então é importante começar a se organizar para ter esses alimentos mais saudáveis no dia a dia, né? É muito importante essa dica, dá trabalho, mas funciona. O trabalho é recompensador porque você acaba tendo mais energia e disposição quando consome esses alimentos mais saudáveis. E também o ato de sentar à mesa para comer, porque às vezes quando a pessoa tem um tempo livre durante a semana e às vezes no home office acaba ficando muito confuso, né? Então, aí relaciona o horário do almoço, vai na frente da TV, vai continuar a série, e aí a pessoa nem acaba percebendo o que está comendo, ou come às vezes numa velocidade ou volume maior, ou repete o prato, porque a mente está concentrada às vezes na tela, está concentrado no trabalho, que quem trabalha também às vezes não tem de home office, não tem o horário, não tem o tempo de almoço, então precisa otimizar, come olhando para a tela, e isso faz com que às vezes nem mastigue direito os alimentos e repita o prato, porque demora mais para se sentir saciado, né? Então é muito importante também começar a mastigar os alimentos, reparar na mastigação, porque se a pessoa está sentada à mesa, isso contribui também para ter mais atenção ao prato, mastigar os alimentos, evitar comer rápido, porque isso faz com que engula o ar e acaba também o cérebro demorando para mandar a mensagem, o estômago mandar a mensagem para o cérebro que está saciado. Então faz com que ele consuma muito mais, termine de comer e ainda sinta fome. Então é importante comer mais devagar, ter paciência para melhorar, esperar a saciedade acontecer, né? Porque se come muito rápido acaba demorando ter a saciedade. E também não consumir o líquido junto com a refeição. Toda vez que a gente consome líquido junto com a refeição, isso faz com que atrapalhe a digestão, tenha distensão abdominal. E se o líquido contém açúcar, a gente não acaba reparando na quantidade de caloria que a gente ingere. Então, é importante eliminar esse hábito de consumir líquido junto com a refeição. E paciência. Para a gente começar a criar novos hábitos, precisa da paciência. O paladar está muito ativo ao açúcar, à gordura e ao sal. Entenda que quando você começa a incluir os alimentos mais saudáveis, eles acabam parecendo ser sem graça, sem gosto, porque seu paladar está muito ativo para alimentos que contêm muito açúcar, muito industrializado, muita gordura, muito salgado. Então, lembrar que a mudança também é um autocuidado. A gente está fazendo isso, mas tendo paciência, o nosso corpo vai acabando se acostumar com esses novos hábitos, né? E mudando uma coisa de cada vez, não fazer tudo de uma vez só, tirar tudo de uma vez só, porque senão a pessoa acaba desistindo no meio do caminho. Então, diminuir gradualmente o açúcar ou de bebidas ou doces, quando for consumir também, ou às vezes realizar substituição, né? De um alimento para o sem açúcar, do doce ou do carboidrato, começar a colocar também os
as fibras junto para melhorar a saciedade em carboidratos simples que acaba consumindo, evitar comprar os alimentos industrializados. Quando você tem esse alimento industrializado em casa, muitas das vezes é mais fácil de você estar abrindo e consumi-los, né? Então, evitar de trazer para casa é fácil, tá com vontade de consumir, vai, consome fora de casa, mas não traz ele, porque senão acaba sempre consumindo e às vezes consumindo em maior quantidade, né? E ler os rótulos dos alimentos. É muito importante quando a gente começa a escolher os alimentos, ler os rótulos, porque isso faz com que você compare, às vezes, de uma marca para outra. Às vezes está muito condicionado de comprar só uma marca, mas às vezes a outra marca tem menos condimento, menos sal, menos gordura saturada. Então é importante tentar ler os rótulos dos alimentos, os ingredientes. O prazer momentâneo causado pelo alimento não tem mais valor que uma vida longa e saudável. Essa frase, ela relata muito bem, né? Porque às vezes a gente tem muito mais prazer não só na alimentação, mas muito mais prazer em outras coisas da vida. Então a gente precisa estar bem nutrido para poder vivenciar essas coisas. Agradeço muito a atenção, espero ter contribuído aí para o dia a dia de vocês e até uma próxima. Obrigada.